Graças e paz, amados. Queria deixar uma breve meditação aqui, que se encontra em Mateus 20, dos versículos 20 ao 28, onde há um pedido de uma mãe, às vezes você, dentro ou fora da igreja. Aqui o que eu estou trazendo é a palavra a respeito de liderança. Às vezes pessoas, sem ter um entendimento do que é uma verdadeira liderança, de quem foi o maior líder que existiu, como Jesus Cristo foi há mais de 3.000 anos e ainda continua sendo o maior líder. Entre tantas pessoas dentro e fora de qualquer religião, Jesus Cristo é o maior. Não sou eu que falo, todos nós temos o entendimento, pessoas dentro de qualquer religião ou fora dela. Jesus Cristo é aquele que tem o maior seguidor em pleno século XXI. E quem foi Jesus Cristo? Aqueles que não conhecem a sua essência e qual foi a forma que ele quis passar de uma liderança verdadeira, uma liderança que pensa sempre no seu próximo, uma liderança sérvil. Aqui, a mãe de Tiago e João, ela faz um pedido a Jesus Cristo, como um pedido de favor. Às vezes as pessoas dentro e fora da igreja, ou dentro dos seus empregos, ou até dentro da sua religião, ou dentro da sua própria igreja ou ministério, tem esse hábito de se achegar às pessoas que têm cargo ou estão mais tempos em troca de interesse. E aqui o que eu vou relatar, o que Jesus Cristo aqui passa a ela aqui no Evangelho de Mateus, é que nada mais é aquilo que Jesus quer, é que você seja um líder sérvio, humilde, e a honra de ser liderança, aqui ele relata que cabe a Deus decidir, não ao homem, quem é que vai exercer cargo de líderes dentro ou fora da igreja. Deus capacita todos. Se atente que você tem um dom de liderança. Às vezes possa estar adormecido dentro de você, mas você é líder dentro da tua capacidade. Todos nós temos uma capacidade de ser líder. Uns maiores, com responsabilidades maiores dentro das suas igrejas e dentro das suas empresas. Outros com capacidade menores. Claro que são aqueles tipos de líder que buscam os seus próprios interesses, mas que você seja um líder como Jesus Cristo. Aqui eu relato que ele foi, e todos nós reconhecemos ele como o maior líder entre todo o planeta que existiu e que vai existir sempre, foi Jesus Cristo. A história nos relata isso, uma pessoa simples e humilde que sempre pensou e fez tudo o que fez por nós, por mim e por você. Eu vou estar lendo o título e o texto para que a gente vá direto na palavra, que essa palavra possa estar falando com você de alguma forma, você que é líder ou você que de alguma forma pretende ser algum líder. Tire aprendizagem nas instruções da Bíblia e nas passagens em que Jesus Cristo relata sobre a sua autoridade e o que é uma verdadeira liderança. Aqui o subtítulo tem o pedido de uma mãe. Jesus aproveita o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu para mostrar com que o Espírito quer a finalidade que ele veio. Os discípulos queriam honra. Jesus respondeu que no reino do céu, honra e glória não vem dos serviços, vem da humildade em benefício dos outros. Pessoas que às vezes se achegam em empresas, falam num contexto fora do cristianismo, fora de religiões, querendo criar vínculos de amizade buscando interesses próprios. Aqui Jesus mostra, quando se trata de religião, Cristo, por mais que às vezes tenha uma afinidade entre você e a quem ele que te lidera, e você tem que entender que para você exercer um cargo dentro da igreja, é preciso que o seu líder, seu pastor, a sua liderança, seu discipulador enxergue isso através das instruções de Jesus Cristo e que ele mostre para você qual é a tua capacidade. Às vezes você quer ser uma coisa que Deus não te capacitou para ser. Você vai ser um outro tipo de líder e isso não se torna uma pessoa melhor nem maior do que ninguém, porque cada pessoa tem a sua responsabilidade dentro e fora da igreja. O que a gente vê é muitas pessoas se frustrando e achando que não tem um ministério de liderança. Te falo que o dom de liderança é dado a todos, mas
Você tem que se atentar a qual é a tua capacidade de liderar. Às vezes você vai liderar numa outra área, não que você não é um líder, pode ser um líder de louvor, um ministrante da palavra, mas você pode exercer um outro cargo de liderança nos bastidores. Isso não te torna uma pessoa menor do que aqueles que têm um cargo maior, porque responsabilidade é dada a grandes homens e a cada um vai ser cobrado por aquilo que tem recebido de Deus. Dentro da tua empresa, às vezes você tem um cargo menor, mas você pode liderar ali aqueles que estão nos bastidores, atrás das portas, ou atendendo o pessoal na rua, no tete-a-tete, ou no atendimento, ou aqueles que estão sentados ali na tela do computador. Você tem um dom, você é um líder. O que a gente tem que se atentar é qual é o nosso dom de liderança, que só através de oração, de intimidade com Deus, você vai despertar para saber em qual área que você vai liderar. Aqui no versículo 20, então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. É aquilo que eu falo. Homens não podem te prometer nada. Homens de Deus. Porque para nós exercer um cargo de liderança dentro da igreja, é preciso que Deus fale para ele, esse vai se assentar, esse vai exercer. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa menor ou maior dentro do teu ministério. Não se frustre com homens. Às vezes as pessoas, por não querer magoar ou por não querer ser insensível, às vezes procuram tentar chegar de alguma forma a falar para a pessoa, esse cargo que tem aqui disponível, esse não é para você. Dentro ou fora do cristianismo ou dentro da sua empresa, mas eu tenho um cargo que às vezes aos seus olhos e às vezes aos olhos das pessoas possa ser que não tenha uma grande expressão, mas para Deus aquilo que você vem exercer, aquele teu dom, teu chamado tem grande importância. Se atente a isso. Não busque troca de favores, busca cumprir aquilo que Deus te colocou a fazer, exerça o teu dom, o teu propósito e cumpra o teu destino dentro do evangelho, do cristianismo, ou fora do cristianismo, a gente fala num todo, fala aos cristãos e aos que não têm nenhuma religião definida. Também aqui no versículo 22, Jesus disse aos 2 filhos dela, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que vou beber? Podemos, responderam eles. Aqui ele fala Tiago e João. Às vezes é aquilo, falta ao homem é o entendimento do que é uma verdadeira liderança. Porque às vezes quando a gente é tomado por vamos dizer, um espírito de ganância, de arrogância, às vezes ficamos insensíveis. Às vezes as pessoas se achegam a nós, tomada pelo Espírito Santo, querendo nos mostrar o que é que ele tem para cada um de nós, e a gente nos tornamos surdos e cegos espirituais e de alguma forma vamos tentar buscar ajuda em outras pessoas, sendo que aqui é o que Jesus está falando. Ele tem um chamado, ele tem um dom para a vida de cada pessoa, mas ele não pode tomar parte disso, ele não pode honrar pessoas. Quem honra é Deus. Deus dá um dom para cada um de nós. Todos nós somos agraciados por dons. Desperte, procure saber qual é o seu dom. E dentro do seu dom, dentro da sua capacidade, você vai ser um líder. E procure ser um líder sérvio. Aquele que, como Jesus Cristo foi, que teve o poder, a autoridade sobre toda a terra, que nasceu numa época imperial, numa colônia do Império Romano. E o que ele fez? Ele tinha o poder e a autoridade, mas ele se colocou como que um líder sérvio, um homem humilde, simples e paciente, que sempre procurou liderar em amor aqueles que se atentaram a ouvir, e aos que não quiseram ouvir, simplesmente ele continuou ministrando e liderando com amor e com paz, sem desfazer de ninguém. E entendendo isso, você vai entender qual é o seu cargo, qual é o seu dom que Deus tem para a tua vida. No versículo 23, então Jesus, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai se sentar à minha direita e à minha esquerda, pois o meu Pai quem preparou este lugar, e eles vou dará a quem quiser. Às vezes você está se frustrando por coisas
vamos colocar dentro da sua empresa. Você tem uma capacidade, todos nós somos aptos a exercer grandes cargos, uns menores, outros maiores, mas às vezes a área na empresa que tem disponibilidade de ter uma liderança não é aquilo para que você tenha capacidade, não é o teu dom. E às vezes você pode se frustrar por causa disso. Então procure entender que às vezes o cargo que tá surgindo não é para você, isso não te torna uma pessoa menor. Dentro da tua área, da tua capacidade, do teu dom, você vai liderar, se atente a isso dentro da tua empresa. Não se diminua. E dentro do ministério, às vezes a gente galgamos e lutamos por cargos ministeriais que às vezes não é aquilo que Deus tem para nós, entendeu? E às vezes as palavras são ministradas, somos discipulados e o que nos falta é entendimento e conhecimento. Às vezes o que Deus tem para você não te torna uma pessoa menor. Às vezes as pessoas colocam por falta de conhecimento, fulano só faz isso dentro da igreja. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar, ao que tu faz ou deixa de fazer dentro da igreja. Se atente que você é importante como qualquer outra pessoa que tem um cargo de liderança dentro da igreja. Cada um tem um dom, uns maiores e outros menores, mas para Deus não faz acepções de cargo. Todos nós temos o respeito de Deus dentro das nossas capacidades e dentro do nosso dom. Do versículo 24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os dois. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam nele. Que Jesus ele procurou instruir em amor, em espírito, porque às vezes as pessoas começam a comentar ao redor de outras, dentro da sua empresa ou dentro do seu ministério, e às vezes as pessoas não têm a capacidade de entender, tanto de um lado do outro. Pô, fulano está tentando, através de pessoas, se achegar a esse cargo e não por honra, nem por mérito, é Deus que escolhe. E às vezes outras pessoas por também não conseguirem, acabam se frustrando. Pô, eu lutei tanto e não consegui, estou aqui há tantos anos e a pessoa acabou de chegar, ou a pessoa está aqui tanto tempo e não tem uma oportunidade. Todos nós temos um cargo de importância dentro dos nossos ministérios, dentro das nossas empresas. Cada um tem um dom de liderança. Aqui, os discípulos, outros 10, ficaram tristes porque ali era uma 12 e os outros 2 foram se achegar à sua mãe para tentar de alguma forma comover Jesus. Jesus não é levado por emoção. Jesus ele é racional e ele sabe que ele é a extensão de Deus, que nada do que sai do verbo, da palavra dele, vem sem autoridade do Pai. Às vezes aquilo que tu tem buscado em homens, você não vai receber, porque a autoridade maior vem de Deus e não vem por amizade nem por afinidade. Se atente a isso. No versículo 25. No versículo 26. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. O que eu falo, Jesus Cristo foi o maior líder onde houve no planeta, entre tantos homens dentro de religiões, ele foi o maior e foi o mais simples e mais humilde. Aquele que tinha um poder sobrenatural para dominar sobre todo o mundo, sobre toda a humanidade, ele se fez o quê? Sérvio, ele serviu. Era um líder que servia as pessoas. Nunca se deixou tomar pelo poder que até o diabo lhe ofereceu nos 40 dias no deserto. Todos os reinos da terra, ele já tinha o entendimento que tudo aquilo já era dele, porque ele é herdeiro de Deus. Eu e você fomos chamados por Deus para exercer o nosso dom de liderança dentro da tua área. Não se vitimize, não se sinta desmerecido ou menor do que ninguém. Você é um líder, eu sou um líder, mas a autoridade de liderança sobre as nossas vidas vem de Deus, instruído por Jesus Cristo. No versículo 28, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida para salvar muita gente. Que você entenda que independente do cargo que você exerça, dentro da tua religião ou não, ou no cristianismo aqui, eu como cristão relato
sobre o que Jesus passou para Tiago e João e para a mãe deles, e os 10 discípulos presenciaram isso, que ele veio para servir a humanidade. Que você se atente e desperte. Seja um líder sérvio, não seja um chefe, porque às vezes as pessoas que exercem um cargo de chefe, de liderança, às vezes só querem reter coisas e alcançar algo maiores, mas sozinho. Seja um líder como Jesus Cristo foi, aquele que tinha tudo para ser grande e se fez humilde e serviu e morreu pelos nossos pecados. Seja aquele que estende a mão àqueles que ainda não têm uma capacidade, um conhecimento do que é um dom, do que é um propósito, do que é um chamado, do que é uma liderança. Às vezes as pessoas se sentem oprimidas, desmerecidas, mas é que você se atente. Às vezes você já tem um cargo e outros com menos tempos ou mais tempos tem um cargo que aparentemente as pessoas comentam, pô, fulano acabou de chegar dentro da empresa ou dentro da igreja, já vai exercer esse cargo de status. Jesus Cristo, ele era o cara e nunca se encheu nem se vangloriou de nada. Sempre foi uma pessoa humilde e simples que sempre esteve disponível a ajudar vidas e fez tudo por mim, por você e por todos nós. Que você se atente, seja um líder sérvio, não se deixe levar pelas más conversações, por aquilo que às vezes o inimigo vem bombardear a sua mente. Entenda que dentro da tua capacidade tem um dom aí dentro de você que ainda precisa ser explorado. Entenda que você é um líder e um grande líder dentro da área que Deus te chamou, porque os dons que Deus te deu, dentro ou fora da igreja, eles são irrevogáveis. Bom seria que você viesse e se convertesse ao cristianismo e viesse exercer o seu dom de liderança, onde é preciso ter pessoas e pessoas para pregar e liderar em favor do cristianismo e a favor de Jesus Cristo. Pai amado e querido Deus, eu oro a Ti te agradecendo, Pai, por esta oportunidade de ministrar a palavra, que aqueles onde essa palavra tem se achegado nesta noite, Pai, que eles venham entender que todos nós somos líder dentro das nossas áreas e das nossas limitações, e Tu pode nos colocar em lugares de grande ou de pequeno status, mas que a gente venha entender que o dom de liderança vem de Ti, que é um dom irrevogável, que a gente não se limite, que se procure capacitar e exercer com honra e com autoridade aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. É o que eu te oro e te agradecendo em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.